Fala pessoal, e aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Goetia, né? Goetia, também chamado de Goécia, que é um grimório que trata da evocação de 72 entidades específicas, né? A Goetia, ela é a quinta parte de um texto chamado Lemegeton, que foi traduzido na era moderna por ocultistas aí do século XIX, do início do século XX, como o MacGregor Meras, fundador da Golden Dawn, e o Aleister Crowley, né? Então a Goetia, ela é a quinta parte de um texto conhecido como Lemegeton. A Goetia às vezes é chamada de chave menor de Salomão, né? Diferenciando da clavícula de Salomão. A clavícula de Salomão, ela não especifica as entidades, ela dá parâmetros. A Goetia, ela especifica as entidades, 72 entidades com selos e as características, né, descrito nesse grimório. No Brasil é interessante uma coisa que acontece, alguns ocultistas começam na prática da Goetia, né? São entidades que têm uma presença muito forte, né? Alguns ocultistas começam na prática da Goetia, tem algum problema com as entidades, né? E aí partem para Quimbanda, né? Que é outro sistema que também trata de entidades que têm uma presença muito forte. Então no Brasil é interessante esse fluxo, né? Alguns ocultistas começam na prática da Goetia, vão para a Quimbanda, outros começam na Quimbanda, depois vão para a Goetia, né? Então, mas esse vídeo não é especificamente sobre Goetia, é sobre esse livro aqui, né? Lemugeton. Mandar um abraço aí pro Marcelo da Qualisolda, né? Que se inscreveu recentemente. Muito obrigado aí. E também divulgar aqui o Zine, né? A revista digital. Occult Pop Zine, a revista digital, né? Todo mês uma edição nova direto aí para o e-mail do assinante com um tópico diferente, né? Abordando esoterismo em geral. Essa aqui é a edição 41, o esoterismo em Dragon Ball Z. Assine, né? Eu vou deixar aqui embaixo o e-mail para quem tem interesse em assinar esse material, a revista digital Occult Pop. Todo mês uma edição nova enviada direto por e-mail ou para o WhatsApp, né? Quem gosta de visualizar no celular. Então, Lemugeton, esse livro aqui, é diferente do Lemegeton, como eu disse, né? O Lemegeton é o texto completo de onde tiraram a Goetia, né? Esse aqui é o Lemugeton, feito pelo autor nacional, né? Léo Holmes, publicado aqui pela editora Diamond. Ele é chamado de Lemugeton em referência ao Muapim, que é um tratado astronômico babilônico, né? Muito antigo, que trata lá de algumas constelações estrelas e acaba relacionando com alguns dos 72 daimons da Goetia, né? Eles são relacionados. O autor, esse é um texto muito erudito, tá? Eu recomendo, Lemugeton, que faz essa relação entre os 72 daimons da Goetia e algumas constelações estrelas. Algumas, até pela fonética, pelo nome delas, parecido com o nome em sumério, né? No antigo idioma lá sumério, no qual foi escrito o Muapim. Então se parece com o nome de algumas constelações, algumas por outros fatores, né? Tem essa relação de alguns dos 72 daimons da Goetia com algumas constelações, estrelas e planetas. Mas qual é essa relação, não é?
Alguns podem se questionar por que alguns daimons são relacionados a constelações e estrelas, né? Baseado no princípio de alguns desses demônios são ex-anjos, alguns anjos são relacionados às estrelas e constelações, não é? Então a gente se baseia nesse princípio. Dentro do contexto da Cabala, se considera que tem dois tipos básicos de anjos, né? Os temporários e os fixos. Os temporários, os anjos temporários são criados para cumprir uma função específica, depois eles desaparecem. Os anjos fixos, eles existem por um longo período de tempo e eles podem cumprir várias funções diferentes, né? E geralmente eles são associados a algumas constelações e estrelas, né? Isso não é nenhum devaneio esotérico, isso é uma coisa muito bem embasada, né? Há uma menção aqui, inclusive, no Sefer Yetzirah, essa edição aqui do Aryeh Kaplan, que ele comenta sobre a relação entre alguns anjos e estrelas. Olha só o que diz o texto aqui. O mesmo é certo dos anjos com nome. Estes anjos são como almas para as estrelas, e isso também significa que as estrelas e planetas são seus corpos. Assim, cada estrela serve como foco para um anjo particular, mantendo-o como um todo integrado, ainda que, através dela, possa ter muitas e diferentes tarefas. Portanto, há uma relação 1 a 1 entre as estrelas e os anjos. Cada estrela tem seu próprio anjo particular, cada anjo sua própria estrela. Não é? Isso é do conhecimento do contexto da Cabala, dos cabalistas, né? Que alguns anjos são relacionados às estrelas, alguns anjos fixos, né? Eles têm uma relação, as estrelas e constelações servem de suporte para eles, né? Isso é até mencionado também num texto pseudoepigrafado, né? Testamento de Salomão, no qual Salomão convoca as entidades, os demônios, e alguns deles afirmam que a estrela deles ainda brilha no firmamento, né? Sobre esse texto aí, o Testamento de Salomão, essa pseudoepigrafia, né? Eu mencionei no meu livro, o livro completo sobre Salomão. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o preview, né? Para quem quiser comprar. O livro completo, né? Eu tinha colocado nas plataformas digitais, mas agora eu estou vendendo diretamente. Por enquanto eu não vou colocar nas plataformas digitais ainda. Quem tem interesse, o livro completo sobre Salomão, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser comprar, né? E aí eu cito também esse texto, né? Testamento de Salomão. E eu fiz um texto específico relacionado a Goetia, né? Consultoria de Goetia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. E nesse texto tem as tabelas, né? Eu compilei algumas tabelas com o selo, o número, o nome, o selo do 172 da Goetia e a constelação relacionada a ele ou estrela. O que acontece? Eu não fiz sobre todos, né? Para quem quiser sobre o 72, eu recomendo o Lemugeton, tá? Um texto muito bom. O meu texto é um texto complementar. Eu só mencionei ali os que eu tinha uma convicção que estava realmente relacionado àquela constelação ou estrela. E acabou que eu fiz só 22. Eu registrei apenas 22 dos 72 da Goetia, né? E a constelação ou estrela ou planeta relacionado a eles. Consultoria de Goetia é um texto complementar, não é um grimório para evocação, né? É um texto complementar para quem já pratica a Goetia, não é? Então esse aí foi o vídeo de hoje, não é? Um tema realmente fascinante, porque alguns desses 72 daimons da Goetia foram adorados como entidades pagãs no passado, né? Eles têm todo um contexto, toda uma riqueza de detalhes, né? Mas é um sistema
difícil de lidar, né? Os 72 Diamonds, eles têm uma presença muito forte. Se você aí já é praticante na Goetia, pode deixar aqui embaixo no comentário. Volto a recomendar, né, o Le Mougeton, de Léo Holmes, um texto extremamente erudito, que relaciona ali os 72 Diamonds, as estrelas, constelações e planetas, né? Eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição. Muito obrigado quem acompanha o canal. Se inscreva no canal quem não é inscrito e valeu!